Graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um ensino escriturístico. E hoje a gente vai falar sobre os apóstolos de Jesus Cristo. A gente vai ter um estudo introdutório, até a gente poder entrar na questão mais polêmica. Será que existem apóstolos hoje em dia? Será que de fato a gente precisa ser, vamos dizer assim, pastoreado pelos apóstolos? E hoje a gente vai aprender quem eram os apóstolos, como eles foram comissionados. Depois a gente vai ver se existem apóstolos hoje. Então, vamos iniciar a leitura, que se encontra em Lucas, capítulo 6, verso 12 ao 13, está projetado aí no telão. E o texto fala: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então a gente vai ver quem são esses 12, ou por que eles foram comissionados por Deus. E no outro estudo a gente vai ver se de fato existe apóstolos hoje. Pois bem, aqui está a lista dos 4 textos que faz menção sobre os 12 apóstolos. A gente encontra em Mateus, capítulo 10, verso 2 a 4, que fala a primeira lista: Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago de Zebedeu, João de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. A gente tem aí 12 nomes. Na segunda lista a gente tem Marcos capítulo 3, verso 16 a 19, Simão Pedro, Tiago de Zebedeu, João de Zebedeu, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Na terceira lista a gente encontra em Mateus capítulo 6, verso 13 ao 16, Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Simão Zelote, Judas de Tiago, Judas Iscariotes. E a última lista, que se encontra em Atos capítulo 1, verso 13 e também 26, é Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago de Alfeu, Simão Zelote, Judas de Tiago e Matias. Agora eu pergunto para vocês: se nas outras 3 listas tinha Judas Iscariotes, por que agora aparece o nome de Matias na 4ª lista, que é no livro de Atos? A gente vai falar sobre essa questão nesse estudo ainda, mas antes disso a gente precisa fazer menção do apóstolo Paulo, que ele foi um apóstolo de Jesus Cristo, que está até no quadrinho de baixo. Logicamente, em Atos 9 vemos o próprio Jesus chamando Paulo para ser um apóstolos dos gentios. Então a gente vai ter um estudo sobre essa ideia do apóstolo Paulo e também o que aconteceu com Judas Iscariotes, ou por que ele foi tirado da 4ª lista e foi acrescentado Matias. Então, a gente tem aí esse outro slide que fala sobre a traição de Judas Iscariotes. A gente encontra aí o texto de Mateus capítulo 26, verso 14 ao 16, Lucas capítulo 22, verso 1 ao 6, e João capítulo 13, verso 18 ao 30, que vai contar essa história de Jesus sendo vendido para as autoridades. Vamos ler apenas um texto, que vai ser de Mateus mesmo, primeiro evangelho que está nas nossas Bíblias, Mateus capítulo 26, verso 14 e também o verso 16, a qual o texto diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? Eu vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava ele a oportunidade para o entregar.
Então a gente tem o primeiro ponto a ser tratado, que é Jesus sendo vendido para as autoridades. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. E o segundo ponto a gente tem, entregando Jesus para as autoridades. Então se o primeiro ponto, ele estava vendendo Jesus e seria lhe dado 30 moedas de prata, a gente encontra esse segundo ponto falando sobre a entrega de Jesus às autoridades. A gente tem Mateus capítulo 26, 47 e 50, Marcos capítulo 14, versos 43 e 46, Lucas capítulo 22, versos 47 a 49 e João capítulo 18, verso 1 a 8. A gente vai ler ainda em Mateus, vamos ler aqui então o verso 47 a 50. Aí depois os irmãos vão lá nas suas casas, pegam essas referências, leiam, estudem sobre, para a gente ganhar tempo, para a gente poder falar mais coisas. E o texto fala: estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então a gente vê aqui a entrega de Jesus para as autoridades. Judas traiu com um beijo. Falou que aquele que o beijar, esse é o Cristo, esse é o Jesus que deve ser preso. Judas fez isso. E aqui a gente conta também esses outros relatos nesses textos, aponta no telão, de Marcos, Lucas e João. Então Jesus é vendido por 30 moedas de pratas. Jesus é entregue para as autoridades. Aqui a gente vê a traição. Agora o terceiro ponto, a gente vê o suicídio de Judas. A gente vai ler um texto só. A gente vai ler Atos, no capítulo 1, verso 16 ao 20, para a gente poder estar vendo o que de fato aconteceu com o apóstolo Judas, a quem traiu a Cristo. Verso 16 ao 20 fala: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e tornou-se isso conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. Então a gente encontra aqui o suicídio de Judas, a qual rompeu-se a entranha. E a gente vê então que ele se suicida. Lembrando aqui, gente, que isso aqui, a gente vê em outros textos que Judas, ele meio que se arrependeu, mas não foi um arrependimento sincero, um arrependimento ao qual a gente encontra em textos que falam para a gente se arrepender, como Mateus 3,2, que fala: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não, esse arrependimento é um remorso. Judas teve remorso de ter traído a Cristo. Ele, no lugar de ter se arrependido profundamente com uma mudança radical de vida, ele simplesmente teve remorso daquele ato que ele fez e foi pela pior escolha que pode acontecer, que foi o suicídio. Então ele se suicida, fazendo então aí a sua pior escolha. Lembrando que todos aqueles que morrem sem Cristo, eles não são salvos. Nem mesmo no suicídio, quando há um remorso. Mas quando há um arrependimento, e quando a pessoa morre com Cristo, essa é salva. Mas Judas, ele teve esse remorso, e esse remorso levou ele ao suicídio. Então toma cuidado. Então Matias, escolhido como apóstolo no lugar de Judas, ainda no capítulo 1, a gente tem aqui então, do verso 21 ao 26,
essa escolha de Matias como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. E o texto diz: é necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para tomar o lugar deste ministério ao apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então tentaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. Então a gente tem aqui a menção de como foi feita a votação para que Matias viesse a ser apóstolo. A gente vê no próprio texto que agora ele faz a substituição dos 12, ok? Então a gente tem esse slide falando sobre a traição de Judas Iscariotes. Então a gente encontra aqui alguns requisitos para ser apóstolos, e aqui que está a parte mais interessante do nosso estudo, que eu também vou voltar a falar no próximo estudo, que vai ser sobre: será que tinha mais de 12 apóstolos? E aqui estão alguns requisitos para ser apóstolo. Primeiro, ter visto Jesus ressurreto. Talvez a maioria das pessoas pode burlar essa ideia. Ah, mas eu vi Jesus hoje em dia, hoje eu posso ser chamado de apóstolo. Jesus me chamou para ser apóstolo. Aí está no segundo requisito, ter sido comissionado por Jesus. Mas aí que está. Será que de fato a pessoa foi testemunha ocular de Jesus? Será que de fato aconteceu isso aí? Será que realmente a pessoa viu Jesus ressurreto? Eu falo Jesus ressurreto, aparecendo em carne, com o corpo glorificado. Paulo, quando vê Jesus em Atos 9, ele não consegue nem olhar para a glória de Deus, para a glória de Cristo, porque o corpo era santo, glorificado. Não era um mero corpo mortal igual o meu e o seu, era um corpo glorificado, santo. Jesus apareceu com um corpo glorificado para comissionar aqueles homens. Será que de fato esses apóstolos de hoje, eles viram mesmo Jesus Cristo? Será que realmente eles foram comissionados por Jesus Cristo? Ora, os discípulos dos apóstolos nem sequer usaram esse termo para eles. E olha que eles estavam debaixo dos pés dos apóstolos. Por que será que hoje esses que auto-se-intitulam apóstolos falam que foram comissionados? Mas será mesmo? Vamos ler? Vamos ler. Atos capítulo 4, verso 33. Depois a gente vai ler o 1 Coríntios. O texto assim fala: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Testificavam da ressurreição de Cristo. Ora, e o que esses apóstolos de hoje fazem? O que eles fazem? Será que realmente eles testemunham que Cristo é o Filho de Deus que veio encarnado, que morreu na cruz e ressuscitou? Será mesmo que acontece isso em nossos dias? Ou será que eles estão lá para pegar a verba dos irmãozinhos que não têm um conhecimento? Esses falsos pastores que veio para matar, roubar e destruir. Essa é a ideia de João 10:10. E contra esses homens que burlam, que roubam, que como diz o paranaense, dá um bacatãozão, que é roubar, catar para si. Será mesmo que essas pessoas realmente viram Jesus Cristo ressurreto? Porque eles viram e testificaram daquele que
viram. Eles morreram pelo nome de Cristo. Viram, testificaram e morreram afirmando que viram, pregaram aquilo e foram martirizados da pior forma possível. Uns apanharam até a morte, outros foram decapitados, outros morreram crucificados, foram apanhados, sofreram um flagelo. Mas será mesmo que esses aqui hoje, eles fazem isso aqui, vivem na pele o que é ser um apóstolo? Porque, como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Se está vivo é falso, porque os que a Bíblia relata já morreram há 2000 anos. E aí, como que fica toda essa situação? Então a gente vê aqui que o primeiro ponto, eles não só viam Jesus ressurreto, como está aqui esses textos, mas eles testificaram dessa ressurreição. Vamos ver mais um texto? 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? Então o apóstolo Paulo, ele testifica que ele viu o Senhor, pregou o Cristo e ele viu a obra que estava ali. Que foi o quê? O fruto do arrependimento que causava nas pessoas. Será que ele não era um apóstolo de Jesus Cristo? Ele era. Ele viu Jesus, ele foi comissionado por Jesus. A gente vai ver aqui Atos capítulo 9, versos 5 e 6. Vamos ver. Atos capítulo 9, versos 5 e 6. Agora o texto fala: ele perguntou: quem és tu, Senhor? Paulo falando para Jesus. Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Vamos ler. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Ora, e aí? O que será que aconteceu? Será que Paulo não foi realmente comissionado a ser um apóstolo de Jesus Cristo? Ou de fato ele foi? O que foi cumprido na vida de Paulo? O apostolado dos gentios. Ele foi apóstolo, comissionado a ser um apóstolo para pregar aos gentios. Não é à toa que teve uma grande obra. Ele pregava aos gentios. Não só aos judeus, ele ia também aos gentios, era o seu povo primário, a sua prioridade principal, porque os apóstolos, os outros apóstolos, eles pregavam aos judeus, mas o requisito de Paulo era ir principalmente aos gentios. Porque qual que foi a promessa que aconteceu na vida de Abraão? Através de um da sua descendência, todas as nações serão abençoadas. Cristo veio, morreu na cruz pela igreja visível, mas para que o evangelho chegue a essas pessoas, o que precisava fazer? Pregar o evangelho. E Paulo fez isso, pregou o evangelho. A gente vê no Atos, no livro de Atos, que acontece essas ideias de pregação. A gente vê que em Atos capítulo 2 ali, os discípulos e os apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo, foram encorajados pelo Espírito Santo para poder fazer essa obra magnífica da pregação, porque eles eram pessoas covardes. Espera em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para vocês serem encorajados a poder fazer essa obra missionária. Eles foram para o Cenáculo ficar presos, 60 dias lá preso, 120 pessoas lá convocadas. E aí, o que acontece? O Espírito Santo vem, enche aqueles homens vai, pregam o Evangelho, e aí está o reino sendo expandido. Pessoas que precisam da graça e misericórdia de Deus sendo salvos pela pregação. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. E é isso que os apóstolos faziam. E é isso que devemos fazer. Pregar o Evangelho. Não só eles deveriam fazer
isso aí, mas também devemos fazer. Então eles foram comissionados por Jesus Cristo e ter sido testemunho ocular de Jesus Cristo, a qual a gente já leu esse texto aqui e a gente viu que eles foram testemunho ocular de Jesus Cristo, viram Cristo na terra, olharam com seus próprios olhos, testificaram que Cristo ressuscitou, viram Cristo ascender aos céus. Eles viram. Isso aqui é os requisitos para o apóstolo. Então todo apóstolo de hoje é falso, porque eles não passam desses requisitos. Como, mais uma vez eu vou citar, apóstolo bom e apóstolo morto. Os que estão vivos é falso. Então, a gente tem essas duas bibliografias aqui que eu usei, que é a Teologia Sistemática do Wayne Grudem e também, primordialmente, a do Augusto Nicodemos, essa bibliografia aí. Acesse lá o site nossaleitura.com.br, que esses livros aqui estão baratos. Eu lembro do preço do Wayne Grudem, que está R$ 119,90, e do Augusto Nicodemos deve estar uns 40 e pouco, por aí nessa faixa está 30 a 40 e poucos reais. Vale a pena vocês comprarem, adquirir essas obras. Aqui tem conteúdo bastante edificante para vocês crescerem em graça e conhecimento. Acesse lá o site nossaleitura.com.br para vocês adquirirem esses livros. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.